Nessa videoaula nós corrigiremos a atividade da aula anterior, atividade essa, né, que abordava a determinação do centro e do raio de uma circunferência. A primeira questão do Enem 2014. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte, ela mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então ela se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal, isso claro em relação ao topo do suporte. Bem, na figura considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X ele é paralelo ao chão do parque e o eixo Y ele tem orientação positiva para cima. Então a gente vai considerar um plano cartesiano, passando aí pelo topo do suporte desse balanço. Você tem então o eixo X normal, né, paralelo ao nosso solo, e o eixo Y também normal, perpendicular ao solo, apontando para cima a sua parte positiva. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de qual função? Pessoal, primeiro a gente deve perceber que a trajetória descrita pela criança, isso quando ela se balança, forma um arco de circunferência, forma um pedaço de uma circunferência. Formaria a circunferência inteira se a criança desse a volta completa no balanço. Mas a questão fala que ela toma cuidado, né, para evitar acidente, de maneira que a corda não chega nem à posição horizontal. Então nós vamos ter apenas um pedaço da circunferência, um arco de circunferência, como sendo a trajetória descrita por essa criança. Como a gente pode inclusive observar na imagem o tracejado aí representando o arco de circunferência descrito pela criança enquanto ela se balança. Bem, dito isto, o que a gente pode perceber? Esse arco de circunferência ele vai ter centro na origem, 0, 0. Por que ele tem centro na origem? Porque a questão fala que o topo do suporte, que é onde está presa a corda, é por esse topo do suporte que vai passar o eixo X e o eixo Y. Então nós temos que o topo vai estar na origem. Então a origem vai representar o centro desse arco de circunferência. Além disso, esse arco de circunferência ele tem raio 2. Já que o raio da circunferência vai ser a medida da corda, e a medida da corda é 2 metros. Bem, dito isto, nós vamos determinar a equação dessa circunferência. Acontece que para determinar a equação dessa circunferência e adequar ela às opções que nós temos, nós vamos apenas considerar o y igual a f de x, porque eu quero relacionar com uma função. Então vamos dizer que o y da equação da circunferência é uma função de x, é igual a f de x como a gente está acostumado. Então você pega, né, a fórmula da equação da circunferência, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E bora substituir. X do centro e y do centro é 0, então vai ficar x menos 0 ao quadrado, mais, no lugar do y, coloque f de x menos o y do centro, que é 0, também ao quadrado, igual ao raio, que é 2 ao quadrado. Bem, x menos 0 dá x, então nós temos x ao quadrado mais f de x menos 0 dá f de x, tudo isso ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é 4. Como nós queremos isolar o f de x, porque nas opções o f de x está isolado, joga o x ao quadrado para o outro lado negativo. Então f de x ao quadrado igual a 4 menos o x ao quadrado. Passa agora a raiz para o outro lado, então o f de x ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Bem, chega nesse ponto, f de x igual a mais ou menos a raiz de 4 menos x ao quadrado, e aí você fica na dúvida, né, se a resposta correta é o item E ou se é o item F, ou se é o item E ou se é o item D. Porque o item F, que item F? Não tem nem item F, né? O item E, ele traz que f de x é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, raiz positiva. Já o item D traz o menos, né? Antes da raiz, traz uma raiz negativa. Para a gente decidir qual desses dois itens é o correto, vamos então avaliar a partir daqui. A gente pode observar na imagem que a curva, né, referente à trajetória do balanço, ela está abaixo do eixo x. Vamos lembrar que o eixo x ele passa pelo topo do suporte, então a curva fica abaixo do eixo x. Se a curva fica abaixo do eixo x,
nós temos então que a função é negativa. Lembre que toda função abaixo do eixo x é negativa e acima do eixo x é positiva. Beleza, se a função, nós temos aí a parte negativa dela, então o que me interessa será f de x igual a menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. De maneira que a resposta correta é o item D. A segunda questão, da UFC. O segmento que une os pontos de interseção da reta 2x mais y menos 4 igual a 0, isso com os eixos coordenados, determina um diâmetro de uma circunferência. Então, nós temos aí uma reta. Essa reta ela vai cortar o eixo x num ponto, o eixo y no outro ponto. Esses dois pontos eles formam o diâmetro de uma circunferência. Aí a questão pergunta, qual é a equação dessa circunferência? Pessoal, a primeira coisa tem que ser determinar quem são os dois pontos, né? Primeiro, para determinar o ponto onde essa reta corta o eixo y, basta a gente substituir na equação da reta x igual a 0. Então está aí a equação da reta, bora substituir o x por 0, logo vai ficar 2 vezes 0 mais y menos 4 igual a 0. 2 vezes 0 dá 0, mais y menos 4 igual a 0. 0 menos 4 dá menos 4. Então, y menos 4 igual a 0, portanto, o y igual a 4. Beleza. Então, você tem que o x é 4, na verdade, o x é 0 e o y é 4. De maneira, então, que nós temos um primeiro ponto de coordenadas 0 e 4. Continuemos, então. O ponto onde essa reta corta o eixo x, é só você substituir agora o y por 0. Então, eu vou pegar aqui a equação da reta e agora eu substituo o y por 0. Vai ficar 2x mais 0 menos 4 igual a 0. Ou seja, 2x menos 4 igual a 0. Então, 2x igual a 4. Logo, o x é 4 sobre 2, portanto, o x é 2. O que nós temos? Quando o x é 2, o y é 0. Então, nós temos um ponto que eu vou chamar de ponto B, de coordenadas 2 e 0. Bem, se o ponto A tem coordenadas 0 e 4, e o ponto B tem coordenadas 2 e 0, então agora a gente vai determinar o centro e o raio da circunferência. Por quê? Porque nós já sabemos que AB é um diâmetro. Então nós já temos as coordenadas do diâmetro. Para determinar o x do centro, eu pego o ponto médio. x1 mais x2 sobre 2. Então vamos lá. O x1 é 0, mais o x2 é 2 sobre 2. 0 mais 2 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1. Então, o x do centro vale 1. De maneira equivalente, eu consigo determinar quem é o y do centro, pelo y do ponto médio, que é y1 mais y2 sobre 2. Então, vai ficar o y1, ele vale 4, né? Mais o y2, que é 0, sobre 2. 4 mais 0 dá 4, 4 dividido para 2 dá 2. Então, você tem que o x do centro é 1, e o y do centro é 2. Então, nós temos que o centro dessa circunferência tem coordenadas 1 e 2. Beleza, mas está faltando o raio, né? Para calcular o raio, é só então a gente calcular a distância desse centro, que eu acabei de determinar, a um dos pontos, ou ao ponto A ou ao ponto B. Eu escolhi o ponto B, mas poderia ser também o ponto A. Vamos lá então. Pega a fórmula da distância entre dois pontos, d ao quadrado, ele seria x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1, e vamos substituir. Lembrando que essa distância faz o papel do raio, então r ao quadrado é igual. O x2 é 2 menos o x1, que é 1, tudo isso ao quadrado, mais o y2, que é 0, menos o y1, que é 2, tudo isso ao quadrado. No primeiro parêntese, 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, mais, no segundo parêntese, 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado. Bora resolver. 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, nós temos que r ao quadrado é 1 mais 4. Desse modo, então, r ao quadrado é igual a 5. Bem, se r ao quadrado é igual a 5, então o raio é a raiz quadrada de 5. Descoberto o raio, a gente pode, enfim, fazer a equação da circunferência. Pega a fórmula da equação da circunferência, que você tem que x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado, e bora substituir. Então vai ficar x menos 1, tudo isso ao quadrado, mais y menos 2 também ao quadrado,
igual ao raio, que é raiz quadrada de 5, também ao quadrado. Pessoal, como nós temos a equação reduzida nas opções, você não precisa desenvolver x menos 1 ao quadrado, nem y menos 2 ao quadrado. O que você vai fazer? Quanto é a raiz de 5 ao quadrado? A raiz de 5 ao quadrado é a raiz de 25, que vale 5. Então, nós temos a equação x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 também ao quadrado, isso igual a 5. De maneira, então, que se essa é a equação da circunferência, a resposta correta é, então, o item A. A terceira questão dá o S. A equação da circunferência que tem para o centro o ponto de coordenadas 1 e 1. E tem raio o conjunto verdade da equação módulo de x ao quadrado menos 4 igual a 2x menos 4 é quem? Então, nós queremos a equação de uma circunferência que tem centro no ponto de coordenadas 1 e 1 e que o raio dela é um conjunto solução dessa equação modular. O que nós devemos fazer? Como nós já temos o centro, a gente deve inicialmente determinar o valor do raio. Para determinar o valor do raio, então vamos fazer o seguinte. Já que o raio é o conjunto solução dessa equação modular, vamos então resolver a equação modular. Para resolver a equação modular, você tira quem está no módulo, mas coloca mais ou menos do outro lado. Então, nós temos que x ao quadrado menos 4 é igual a mais ou menos, entre parênteses, 2x menos 4. Eu vou, então, agora quebrar em dois cálculos, um com mais, outro com menos. Bora lá, então. Pegando com mais, eu terei que x ao quadrado menos 4 é mais o 2x menos 4. Vamos lembrar que esse mais não troca sinal de ninguém, ele não afeta em nada. Então, fica x ao quadrado menos 4 igual a 2x menos 4. Cancela aí os menos 4, ou joga tudo para o começo igual a zero, tanto faz. Então, nós teremos que x ao quadrado menos 2x menos 4 mais 4 igual a zero. Cancelando menos 4 com mais 4, eu tenho que x ao quadrado menos 2x igual a zero. É a equação de uma reta, né? Nós temos aí uma equação do segundo grau, na verdade, que é a equação de reta, falei errado. Nós temos a equação do segundo grau incompleta em C. Coloco o x em evidência. Então, a gente vai ter que x vezes x menos 2 é igual a zero. Bem, se x vezes x menos 2 é igual a zero, então, com isso, ou x é igual a zero, ou o x menos 2 é zero. Bem, mas se o x menos 2 for zero, então x é igual a 2. Daí nós já temos duas soluções, x igual a zero ou x igual a 2. Beleza, mas nós só fizemos um cálculo com mais. Vamos pegar agora a mesma equação, só com o menos. Lá no mais ou menos eu pego o menos. X ao quadrado menos 4 é igual a menos, entre parênteses, 2x menos 4. Vamos lembrar que esse menos troca o sinal de todo mundo, né, que está depois. Então, trocando o sinal, eu tenho que x ao quadrado menos 4 é igual a menos 2x mais 4. Joga tudo para o começo igual a zero. Bem, jogando tudo para o começo igualando a zero, x ao quadrado mais 2x, menos 4 igual a zero. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Então, x ao quadrado mais 2x, menos 8, igual a zero. Feito isso, o que eu vou fazer então agora? Eu vou agora pegar e fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar e vou resolver essa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente encontra x igual a menos 4 ou x igual a 2. As duas soluções que nós encontramos. X igual a menos 4 ou x igual a 2. Beleza. Feito isso, o que a gente faz agora? Nós vamos então montar o conjunto solução da nossa equação modular. O conjunto solução dessa equação modular tem três elementos, né? Tem três soluções. O menos 4, o 0 e o 2. Lembrando que o 2 é raiz dupla, porque nós encontramos o 2 duas vezes, né? Mas soluções distintas, o menos 4, o 0 e o 2. Bem, mas pensem aí, para que nós resolvemos essa equação modular? Porque a questão fala que o raio da circunferência é uma das soluções dessa equação modular. Beleza, mas qual solução da equação modular pode ser o raio? Pessoal, vamos lembrar que um raio é sempre positivo. Um raio não pode ser negativo nem pode ser zero. O raio é maior do que zero. Das três soluções, a única maior do que zero é o 2. Então, com isso, nós temos que o raio dessa circunferência é igual a 2.
Desse modo, então, se eu tenho uma circunferência que tem centro no ponto de coordenadas 1 e 1 e raio 2, então agora a gente pode montar a sua equação. Pega a fórmula da equação da circunferência, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, e vamos substituir. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 também ao quadrado, igual a 2, que é o raio, ao quadrado. Resolva. X menos 1 ao quadrado é x ao quadrado menos 2x mais 1, mais y menos 1 ao quadrado é y ao quadrado menos 2y mais 1, igual a 2 ao quadrado, que é 4. Como a gente quer a equação geral de uma circunferência, joga tudo para o começo organizando, igual a zero. Então, organizei x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos 2y, e vamos juntar 1 mais 1 menos o 4, que passa negativo, né? Igual a zero. Repete todo mundo e junta 1 mais 1 dá 2, 2 menos 4 dá menos 2. Então a gente conclui que a equação da circunferência que eu estava procurando, ela vale x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos 2y, menos 2 igual a zero. De maneira então que a resposta correta é o item C. A quarta questão. Os laboratórios de física nuclear utilizam o ciclotron, no qual as partículas são aceleradas em trajetórias circulares. Supondo que uma partícula descreva uma trajetória circular ao longo da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y igual a zero, então essa partícula, percorrendo uma volta sobre essa circunferência, terá percorrido nessa trajetória uma distância em unidades de comprimento igual a quanto? Então o que eu quero saber? Quando um ciclotron dá uma volta completa, qual a distância que ele percorre? Vamos lembrar que a volta completa numa circunferência, já que a trajetória do ciclotron é a trajetória em formato de circunferência, né? Vamos lembrar que uma volta completa na circunferência é o comprimento da circunferência. E lembremos também que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Então, na verdade, nós queremos saber nessa questão quanto é o comprimento da circunferência. Só que aí tem um problema, né? Para determinar o comprimento da circunferência, eu tenho primeiro que saber quem é um raio. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir nessa questão, qual é, então, a medida do raio da trajetória em formato de circunferência que o ciclotron percorre. Para fazer, então, a medida do raio, eu começo, então, pela determinação das coordenadas do centro. Então, você pega que o x do centro, na equação geral, ele é o coeficiente A sobre menos 2. O coeficiente A ele vale menos 6, né? Menos 6 sobre menos 2 dá 3. Então, o x do centro é 3. De maneira equivalente, o y do centro ele é o coeficiente B sobre o menos 2. Então, vai ser o 8 sobre o menos 2, que é menos 4. Então, nós temos que o centro, né, dessa circunferência, que representa a trajetória do ciclotron, ele tem coordenadas 3 e menos 4. Bora determinar o raio. X do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente C, que é o termo independente. Então vai ficar o x do centro, ele vale então 3 ao quadrado, mais o y do centro, que é menos 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente C, que é 0. 3 ao quadrado é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16 positivo, menos o raio ao quadrado é igual a 0. 9 com 16 dá 25, então 25 menos r ao quadrado é igual a 0. Portanto, então, a gente pode resolver. Eu posso pegar da seguinte forma, jogo 25 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos r ao quadrado é igual a menos 25. Portanto, o raio ao quadrado é igual a 25. Se o raio ao quadrado é igual a 25, então a gente vai ter que o raio é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, nós temos uma trajetória em formato de circunferência de raio 5. E aí, o que é que eu faço agora? Agora eu pego da seguinte forma. Se o raio é 5, então você lembra que a distância percorrida vai ser o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio. Sendo o raio igual a 5, então vai ficar 2 vezes π vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, então o comprimento da circunferência percorrida ele será 10π.
Bem, se o comprimento da circunferência percorrida é 10π, a resposta correta é então o item D. Quinta questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em um círculo, no qual o picadeiro tem, no plano cartesiano, a forma de um círculo de equação igual a x² mais y², menos 12x menos 16y menos 300 igual a 0. Nesse círculo, em formato de círculo, formato circular, o palhaço acidentou-se com o fogo do malabarista e saiu desesperadamente do centro do picadeiro, correndo em linha reta, em direção a um poço com água, localizado no ponto de coordenadas 24 e 32. A distância percorrida pelo palhaço, do centro do picadeiro ao poço, foi quanto? Pessoal, nós temos as coordenadas do poço, né? Mas nós não temos as coordenadas do centro do picadeiro. Então, nosso primeiro trabalho é descobrir quais são, na verdade, as coordenadas do centro do picadeiro. Lembrando que o centro do picadeiro é o centro da circunferência que descreve, né, esse picadeiro, eu vou determinar o centro da circunferência. Para isso, então, o x do centro ele é o a sobre menos 2. Isso vai ficar menos 12 sobre menos 2, que dá 6. Então, o x do centro é 6. Por outro lado, a gente vai ter que o y do centro ele é o b sobre o menos 2. Lembrando que o b é menos 16, que ao ser dividido por menos 2, dá 8. Com isso, então, nós temos que o centro do picadeiro ele tem coordenadas 6 e 8. A partir daí, o que a gente vai fazer agora? A gente deve determinar qual é a distância do centro do picadeiro até o poço. Como o centro do picadeiro e o poço são pontos, nós temos que determinar a distância entre dois pontos. Para isso, então, pega a fórmula da distância entre dois pontos e bora substituir. Vamos dizer que o x2 é a coordenada, né, o valor de x do poço, que é 24, menos o x1, que é o do centro, que é 6, tudo isso ao quadrado, mais o y2, que é o y do poço, é 32, menos o y1, que é o y do centro, que é 8. Então, a distância ao quadrado é igual. 24 menos 6 dá 18 ao quadrado, mais 32 menos 8 dá 24 também ao quadrado. Bora então resolver, né? 18 ao quadrado dá 324, mais 24 ao quadrado dá 576. Somando, a gente obtém 900. Se a distância ao quadrado é igual a 900, então a gente vai ter que a distância é a raiz quadrada de 900, que dá 30. Desta forma, então, a distância percorrida pelo palhaço do centro do picadeiro até o poço, essa distância foi de 30 metros, de maneira que a resposta correta é o item C. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a determinação do centro e do raio de uma circunferência.